Tá certo. A gente não corre de desafios, não. Eu gosto do Zimbelberg, ele é um dos melhores analistas políticos do Brasil por causa disso. Ele entende os tempos e as estações. Hoje é um período que, dependendo daquilo que você falar, pode abalar frontalmente o seu projeto de candidatura e tudo mais. Não significa que eu tenha algo a esconder nesse sentido. Eu só acho que é o seguinte, né, a gente tem que fazer uma visão, ter uma visão um pouco mais do passado para a gente determinar o presente e projetar o futuro. Por exemplo, em 2020, na última eleição municipal, foi uma eleição muito controversa. A gente não tinha um partido. O processo de criação do Aliança pelo Brasil, que o Alexandre Zimbelberg, aqui no Rio de Janeiro, foi um grande expoente, uma pessoa que trabalhou bastante para a criação desse partido. Infelizmente, por força maior, por outros motivos, o partido acabou não acontecendo. Por esta razão, nós tínhamos candidatos conservadores, da direita, bolsonaristas, representantes dos nossos valores no PSL, no Patriotas, antigo Patriotas, no PTB, tinha no Republicanos, tá? No Republicanos, e tinha um outro partido agora que eu não me lembro. Era aproximadamente 5 partidos nos quais os candidatos se dividiram. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, ele concorreu pelo Partido Republicanos, o 10-120, foi o número do Carlos. Partido Republicano hoje, que está com o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, né? Não explicitamente, mas na nacional está com Lula. Então, assim, essa volatilidade política no Brasil é muito, muito complexa. E antes da gente fazer uma análise do presente, precisa avaliar isso. A direita perdeu a eleição por quê? Porque a gente não tinha um partido para chamar de nosso, não tinha uma legenda, não tinha um número que as pessoas se identificassem. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2018. Qual foi o partido que recebeu a direita em 2018? Foi o PSL. Todos os candidatos bolsonaristas tinham a legenda 17. E isso foi uma avalanche, foi uma onda, foi uma tsunami bolsonarista. As pessoas não queriam saber, votavam no 17. Inevitavelmente que nesse meio termo, né, nesse imbróglio, entra a gente aproveitadora, que nunca foi de direita e acaba entrando no partido. Isso acontece. 2020, na eleição municipal, não tinha nada disso. Eram aproximadamente 5 partidos para dividir todos os candidatos. 2022, a conjuntura é outra. Nós temos um partido novamente. Dizer que o PL não é um partido de direita, julgo ser equivocado. Dizer que o PL também é um partido de direita, julgo ser equivocado. O PL é um partido que sempre se colocou na posição de centro-direita, na sua formação, na sua fundação por Álvaro Vale. O próprio nome diz, ele é um partido liberal, do ponto de vista econômico, ele é um partido que preza pelos valores da liberalidade, o livre mercado, a livre iniciativa privada, o direito à legítima defesa, o direito à liberdade de expressão. Então, entre todos os partidos, esse é o partido que mais se aproxima com a pauta. Julgo que o Novo, em teoria, seja o partido mais à direita do Brasil, em teoria e em estatutos, mas nós já tivemos decepções com isso. Nós já tivemos decepções com esse tipo de partido que não se posicione na hora do vamos ver, arrega. A gente viu aí na sua fundação, aqui no Rio de Janeiro, o partido foi fundado no Rio de Janeiro, né, pelo Chapolin, né, vulgo, esqueci agora até o nome dele, a gente brinca, chama ele de Chapolin, e o Roberto Mota, o Criano... Isso, o Amoedo, o Roberto Mota, o jornalista que está exilado nos Estados Unidos também, Rodrigo Constantino, enfim. Então, assim, na teoria, hoje, nos estatutos, ao que me parece, o Novo é um partido mais à direita. Mas a gente sabe que o PL ele foi fundamental, por exemplo, para a manutenção da liberdade do presidente Bolsonaro. Talvez, se não tivéssemos um partido, hoje o nosso presidente talvez estivesse preso. Então, assim, é necessário essas situações. Agora, evidentemente, tem a maturidade que a gente precisa ter para entrar dentro de um partido. O PL já existia antes do Bolsonaro. Tudo bem, hoje é o maior partido do Brasil, por consequência disso tem o maior fundo partidário do Brasil, justamente por causa do Bolsonaro. Mas é importante também levarmos em consideração que, diante dessa tratativa, é uma via de mão dupla, onde você ganha em alguns fatores e você perde em outros fatores. Algumas conjunturas, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, o imbróglio que está acontecendo ali com o Marçal e com o Nunes, e em outras cidades. A questão do Nicolas Ferreira, no vídeo dele, ele deixa muito claro e evidente que não é uma generalização, que haviam bons políticos no PSD. Por exemplo, o Sargento Faur, faca na caveira, ele é do PSD, meu Deus do céu. Isso não significa que ele seja de esquerda, que ele seja melancia ou coisa do tipo. Então, quando se trata de eleição municipal, por isso que o nosso maior desafio nesses dias é polarizar. E é tudo que os prefeitos não querem. Tem que polarizar mesmo. Porque a eleição municipal,
ela acaba sendo uma eleição de proximidade, onde as pessoas deixam de levar em consideração as pautas, as defesas, a ideologia e vota pela proximidade, pelo serviço de zeladoria, por exemplo, a poda da árvore, o asfalto, a limpeza da rua, enfim, essas situações que são pertinentes, são importantes, mas não é nenhuma prerrogativa de um legislador municipal, a saber, ele tem que fiscalizar o executivo. Então, eu acho que toda essa situação com o PL vai fazer com que a gente tenha as suas perdas e seus ganhos. Ganho é ter um partido para disputar, ter uma legenda, um partido sólido, com recursos. Olha, o Alexandre Zimmerberg foi candidato a vereador. Eu estou sendo candidato a vereador em 2022. Confesso a você que o partido, ele me deu uma estrutura. Evidentemente, essa estrutura diz respeito ao tamanho que eu tenho, ao trabalho que fora desenvolvido ao longo dos últimos 8 anos. Isso é legal. Mas só de ter um partido que aposte, que dê a estrutura para os candidatos, isso já faz com que a gente tenha muito menos dificuldade para enfrentar uma eleição tão difícil como a eleição municipal. Nesse meio aí, você vai ter o Romário, por exemplo, o irmão do Romário está concorrendo no PL junto comigo, meu Deus do céu, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, o Romário é um cara que não está nem aí para a hora do Brasil, totalmente desconexo das pautas, é do PL, mas lida como se fosse do PSD, para esclarecer de vez aí, descortinar de vez. Não tenho problema nenhum em falar de algum correligionário meu. Ele é do meu partido, mas eu não devo nada para ele. E a direita preza justamente pela liberdade de escolha, liberdade de expressão. É isso que a gente acredita. Se eu tenho no meu partido uma pessoa que não corrobora com os anseios do próprio partido, pau nele. Seja ele o Romário, seja ele o irmão dele, seja quem for. Então, assim, eu não tenho dívida com essa pessoa. Então, acho que tem seus prós e contras. É difícil. Para mim, a gente tem a política ideológica, política eletiva e a política partidária. No meu ponto de vista, a política partidária é o pior, é a parte mais chata mesmo. Mas fazer o quê? O Brasil, a República Federativa do Brasil, é um tipo de país que não permite candidatura independente, como nos Estados Unidos. Se você for um cara famoso, você lança sua candidatura. Ou se você for um cara rico, você lança sua candidatura. Aqui não é assim. Tem que bater continência, tem que pedir a bênção para um cacique, tem que estar dentro de um partido, tem que ser escolhido por um partido. Muita gente boa que não é escolhida e muita gente ruim que é escolhida. Então tem esses embrólios, tem esses pesares que faz parte de um relacionamento. Aí eu agora vou usar aí ó, as metáforas do nosso eterno presidente Bolsonaro, né? Dentro de um casamento, às vezes você faz aquilo que não quer. O homem geralmente sempre faz o que não quer, né? Quem manda é sempre elas. E tem essas questões aí que às vezes a gente tem que aceitar, mesmo sendo contra aquilo que a gente acredita. Infelizmente, é do game e a direita está amadurecendo. Falta muito, a gente precisa amadurecer mais para falar sobre a política partidária. Mas enquanto nós não temos um partido para chamar de nosso, e talvez seja um pouco difícil com o TSE que se encontra hoje, a gente tem que sim ser recebido por esses partidos, entender como funciona o game, respeitar as regras que foram estabelecidas antes da gente entrar e tomar os espaços. Está na nossa hora. Eu quero ser eleito vereador do Rio de Janeiro. Tantos outros querem ser eleitos. A projeção do partido aqui é de 10 a 12. Eu tenho minha projeção. Não vou dizer aqui para não me colocar em animosidade. Mas, assim, a gente precisa tomar e ocupar esses espaços na política. E depois a gente vai vendo como é que a gente vai organizando essa questão. Acredito que eu tenha sido um pouco claro e talvez desculpe pela demora na minha análise aqui. Ô, gente, e você sabe, aqui no Guerra da Informação, uma das funções do nosso canal a gente tem a Batalha Cultural do professor Rodrigo Schimmer, tem o Vitor Vicente, que é um português que está lá na Irlanda, mas uma das funções aqui do Guerra da Informação é trazer uma visão geopolítica para quem está aí no Brasil, os conservadores de direita que estão aí no Brasil. E aí eu sempre falo o seguinte, nós temos que ter vários partidos de direita no Brasil, porque a gente não tem um de verdade. Como o Satie falou, talvez hoje, pelo menos no papel, o Novo seja o mais à direita, mas nós não temos um. Aqui na Itália a gente tem o Matteo Salvini, né, do Lega, a gente tem o Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni, que eu sou terceirato. E outra coisa, a gente vota no papel aqui na Itália, tá? Enfim, a gente tem que ter partidos. Em Portugal, gente, Portugal tem o Chega, né? Lá na Espanha tem o Vox. No Brasil, o movimento conservador, o neoconservadorismo, porque a gente já teve partidos conservadores lá no passado, tá? Mas hoje em dia a gente não tem mais. De direita, de verdade, honestamente, eu não vejo nenhum partido de direita de verdade
no Brasil. A gente precisa criar isso. Aqui no Guerra da Informação, a gente também defende o quê? Que a transformação vem através da cultura, da base. A gente precisa criar escolas, universidades, né? Fazer produção cultural. Ou seja, é um trabalho. Você tem o trabalho a longo termo, mas você também tem um trabalho ali que a gente não pode abrir mão, que é a batalha do dia a dia, batalha para eleger candidatos de direita. E a gente precisa saber identificar onde estão os candidatos de direita. Não dá para se guiar pelo partido, como, por exemplo, aqui na Itália, falar esse cara aqui é do Lega, então ele é de direita. No Brasil, não é bem assim.